Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo, capítulo de número 3. Leamos o verso de número 1 e o verso de número 2. Glória a Deus. Segunda epístola ou segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, verso 1 e verso de número 2. Glória a Deus. Vai lá no finalzinho da sua Bíblia, vai voltando, certo? E você vai, um dos livros grandes que você vai achar no final é Apocalipse, o outro é o livro de Hebreus. Aí você volta um pouquinho e você vai encontrar então a carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, verso 1 e verso 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. E ele continua aí citando uma imensa lista de males que sobrevirão nos últimos dias. E eu gostaria de frisar aqui com os irmãos a questão de homens avarentos. Tome seu assento, por gentileza. Meus irmãos, hoje a gente vai começar uma nova série de estudos, creio eu que de 6 sermões, e iremos falar sobre um assunto bastante polêmico, mas importante, um assunto muito controverso, mas que é importante falarmos, é importante ensinarmos, um assunto onde muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas rejeitam, outros aceitam. Nós iremos falar sobre dízimos e ofertas, certo? Vamos fazer uma série de estudos sobre dízimos e oferta. E eu gostaria de convocar os irmãos a nesses dias estarem também pensando e meditando acerca deste assunto, tá certo? Eu queria tirar aqui possíveis dúvidas, esclarecer outras e também ajudar os irmãos a ter uma compreensão bíblica a respeito do tema. É importante também lembrar os irmãos que nosso objetivo aqui não é polemizar o assunto, nem mesmo julgar A ou julgar B, mas é que a gente possa ter uma compreensão adequada, certo, acerca dos dízimos e ofertas. E eu gostaria inclusive também de convidar, a participação dos irmãos, caso os irmãos tenham alguma dúvida, queiram comentar, tá certo? Se você quiser comentar no meio da mensagem, fique à vontade também, levante a mão, a gente abre espaço para os irmãos também participarem. Mas caso os irmãos queiram participar no final, você faz aí a sua observação e no final você então interage para que também possa ser melhor ainda a compreensão, tendo em vista para a gente não partir a palavra ou a mensagem em diversas partes. Meus irmãos, como eu falei para os irmãos, a gente vai falar na verdade sobre a mordomia cristã, e este é um assunto que vem sendo atacado hoje na atualidade. As doutrinas bíblicas geralmente elas são muito sofridas, as pessoas geralmente combatem muito as doutrinas, e a gente vive numa época em que Paulo vai dizer aqui, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. A gente vive hoje dias realmente difíceis, vivemos épocas muito complicadas. A gente vê hoje várias doutrinas bíblicas sendo então desprezadas, jogadas no lixo. A gente vê pastores, inclusive, que outrora defendia diversas doutrinas bíblicas, hoje se apostatando da fé e negando as verdades da palavra de Deus. Você vê pessoas que outrora pregavam que Jesus era o Salvador, e você vê eles negarem isso hoje no presente. Eu estava recentemente ouvindo um pregador, e ele disse abertamente que a Bíblia não é a palavra de Deus.
A Bíblia é só um livro. Isso era o que ele dizia. E ele diz que o problema da igreja hoje é por causa que eles têm a Bíblia como revelação de Deus, e isso ela não é. E a gente vê essas pessoas no altar pregando. A gente vê pessoas dizendo que Jesus não é o Messias. A gente vê pessoas negando a doutrina da encarnação. A gente vê pessoas negando várias doutrinas escatológicas, inclusive de que existe céu, de que existe inferno. Pessoas negando então a volta de Jesus. E existem então diversas doutrinas que estão sendo bombardeadas na atualidade. Eu penso que uma das doutrinas mais debatidas, sem sombra de dúvida, também é a questão do dízimos e ofertas. Há quem diga que o dízimo era somente na época da lei, somente no Antigo Testamento. Há quem diga que no Novo Testamento o dízimo foi abolido. Há quem diga que o dízimo é válido tanto no Antigo como no Novo, portanto é atual para hoje, para os nossos dias. E você vai encontrar pessoas de diversas classes defendendo, ou pessoas de diversas classes também negando a verdade acerca do dízimo. Você vai encontrar, por exemplo, pessoas extremamente estudadas, que conhecem de fato, estudam também as Escrituras, e eles negam veementemente de que o dízimo não é para hoje, não é para a atualidade. E a gente encontra também pessoas eruditos que defendem, certo, o dízimo, a prática do dízimo para a atualidade. Então a gente sabe, irmãos, que é um assunto difícil, complicado, certo? Mas eu gostaria de convidar os irmãos para a gente olhar para as Escrituras, tentar entender, certo, quais são os propósitos dos dízimos, o que é o dízimo, porque o dízimo ele foi inserido, não é, no contexto cristão, no contexto da igreja. E a gente também vai falar, e hoje em especial eu quero falar com os irmãos sobre os desvios que também têm sido feitos com os dízimos e ofertas. E hoje eu gostaria de começar a doutrina de hoje falando sobre os desvios. E eu estou usando um material, os irmãos quiserem adquirir, eu estou usando o material do pastor Hernando Dias Lopes e o pastor Arival Dias Casimiro, certo? São dois pastores presbiterianos, pastores antigos, né, de ministério inclusive. Eu acredito que eles tinham mais de 30 anos de ministério, certo? E eles resolveram escrever esse livro. Eu achei muito interessante a temática, a maneira como ele aborda. Eu vou usar muito esse material como algum princípio, tá certo? Ou como uma direção também para aquilo que a gente vai estar falando. É claro que a gente vai também olhar outros materiais e também, né, nos debruçar realmente no texto sagrado e ver o que é que o texto sagrado diz para a nossa vida. Hoje a gente não vai meditar especificamente num texto sagrado específico, mas eu gostaria de falar com os irmãos sobre os desvios contemporâneos acerca dos dízimos e ofertas. E eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns desvios. Primeiro, irmãos, nós percebemos que existem pastores que são manipuladores de ovelhas para arrecadar dinheiro. A gente não tem dúvida disso, de que há uma manipulação da parte de muitos pastores para arrecadar dinheiro na igreja, e isso deve ser combatido com vigor. E é por isso que eu estou pregando aqui nesta noite sobre isso, ensinando sobre isso. Nós combatemos com rigor esta prática de manipular as pessoas para arrecadarem dinheiro. Nessa ideia de manipular as pessoas, o que é que eles fazem? Eles adulteram o texto sagrado. Então, para eles o que importa não é o que a Bíblia diz, mas como ele quer falar para um povo que acredita na Bíblia, ele usa a Bíblia, distorce e diz aquilo que eles querem, e falam então as suas preferências. Então, em muitos redutos religiosos no Brasil, em muitas igrejas no Brasil, nós sabemos que os dízimos e ofertas, eles são retirados, recolhidos através de uma grande manipulação.
E a parte mais importante para algumas igrejas é o dízimo. Faça tudo, mas não esqueça do dízimo, porque em algumas igrejas a parte mais importante da liturgia é o dízimo. Existem pastores que gastam horas, às vezes, num culto de 2 horas falando somente sobre o dízimo, porque o dízimo faz parte, é uma parte trabalhada da liturgia, que trabalha com muito detalhe. Os irmãos já é sabedor que uma vez eu fui atender a agenda para um pastor, e eu cheguei lá na igreja. Quando eu fui atender a agenda, né, eu cheguei lá, e aí cheguei no culto às 7 horas, e deu 7h30, deu 8 horas, o louvor e os cânticos e as reflexões. E quando deu 8h10, o pastor da igreja passou para um levita, né, muito conhecido inclusive dos irmãos. Ele recebeu a oportunidade e ele foi dar uma palavra sobre dízimos e ofertas. 8h15 ele vai dar a palavra. Pasmos, irmãos, ele ficou falando sobre dízimos e ofertas, fazendo a maior manipulação que eu já tinha visto presencial, só tinha mais visto pela internet. Ele fez a maior manipulação, irmã Sueli. E pasmos, irmãos, ele pegou de 8h15 até as 9 horas. E eu ia pregar ainda, viu? Eu ia pregar ainda. Eu já tinha perdido o ânimo, mas para a glória de Deus, irmãos, o pastor que me enviou, ele me enviou porque ele não tinha certeza se daria para chegar, mas ele chegou exatamente às 9h05, ainda o irmão estava falando ainda. Então ele aproveitou e deu a palavra, porque eu também já não tinha mais ânimo para pregar. Eu já tinha perdido a minha paz. Eu confesso aos irmãos, eu pequei no culto. Mas ele falou o culto inteiro. E se você contar para os irmãos o que ele falou, né? Pegou um envelope, mandou os irmãos cada um botar R$20 no envelope, fez a maior macaquice do culto para que os irmãos dessem o dízimo dentro do envelope. Mas interessante que ele não ficou com nenhum envelope na mão, porque até os irmãos que vieram e não tinha R$20 para dar, ele disse: você leva e traz amanhã. Ele colocou na tentativa todo mundo trazer, né, no culto, mas alguns disseram: eu não estou agora no culto. Ele fez assim: não tem problema, você leva o envelope e traz amanhã. Pegou a rede que ele lançou, não ficava nem guaru, irmão. Lembra guaru? Guaru é aqueles peixinhos, né? Na rede que ele lançou, nem guaru passava. Ele pegou todo mundo e só não entregou o envelope a mim, porque se me entregasse eu ia pecar mais 2 vezes no culto. Meus irmãos, então existem pessoas que adulteram o texto para arrecadar dinheiro. O pastor Hernando Dias Lopes, nesse livro, ele conta um testemunho de que um irmão estava, né, no rádio pregando sobre Gênesis 22, e ele disse que o pregador estava lá falando de Abraão, que recebeu de Deus o convite para entregar Isaac. E ele se prontifica, ele vai entregar o seu Isaac, e ele prepara de manhã logo cedo, leva Isaac para o Monte Moriá, chega no monte para ofertar, e no final ele falando sobre a dedicação de Abraão em entregar o seu melhor, o seu filho amado para Deus, né, a disposição de Abraão. E ele encerra então a mensagem dizendo: agora está na hora da igreja entregar o seu Isaac. E você já imagina o que vem pela frente, não é? Está na hora de você entregar o seu Isaac. Deus quer que você entregue aquilo que você mais ama. O que é que você mais ama? É o seu carro? Entregue o seu carro. O que é que você mais ama? A sua casa? Passe a sua casa para a igreja. É aquele dinheiro que está na conta do banco? Passe aquele dinheiro para a conta da igreja. E ele começou então a falar para que a igreja entregasse seu Isaac. A mensagem acabou, não é? Porque não é isso que o texto fala. Então ele adulterou o texto para ensinar ou para manipular a igreja, para arrecadar dinheiro. E a gente vê então pessoas que manipulam a igreja, e com isso a gente vê líderes, religiões que enriquecem de maneira ilícita. Eles estão enriquecendo de maneira ilícita. Você vê pessoas que têm patrimônios exorbitantes construídos a partir da maneira ilícita como eles arrecadam ou manipulam a igreja para arrecadar dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta para você: ter dinheiro é pecado? É ou não? É ou não?
Não, irmãos, ter dinheiro não é pecado. O que é pecado, pastor? Pecado é o dinheiro lhe ter. Possuir dinheiro é pecado? Não, o pecado é você ser possuído pelo dinheiro. Ter dinheiro é pecado? Não, o problema é você amar o dinheiro. Quando você ama o dinheiro, ele deixa de ser dinheiro para ser mamon, para ser um Deus. É a única coisa que Jesus compara a um Deus, é dinheiro. Então, é importante que você tenha o dinheiro, mas que o dinheiro não lhe tenha. Há quem diga, né, que o dinheiro é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. Não deixe o dinheiro lhe governar. Quando você começa a amar o dinheiro, você se perde, porque pelo dinheiro você faz qualquer coisa, até mesmo adulterar a pregação, adulterar o texto sagrado para arrecadar, para enriquecer ilicitamente. E tem muita gente que está enriquecendo de maneira ilícita. E observem que é exatamente por causa dessa manipulação, desta busca incessável, né, insaciável por dinheiro. Quando a gente olha para Jesus, irmão, Jesus era um homem pobre. Pelo menos financeiramente, você olha para o ministério de Cristo, Cristo era um homem pobre. Eu estava pensando sobre a vida de Cristo e percebi que tudo de Cristo era emprestado, irmãos. Para nascer precisou de uma manjedoura emprestada. Percebeu? A maioria das coisas de Cristo era emprestada. Precisou de uma manjedoura emprestada, precisou de várias casas para dormir emprestada, precisou de uma sala de jantar para fazer a sua ceia emprestada, o jumentinho para ir até lá foi emprestado. Mas hoje a gente vê líderes com mansões, com riquezas, líderes milionários, líderes, irmãos, aparecendo nas páginas de jornais como homens mais ricos do mundo. Como? E a gente vê então que há pessoas que estão enriquecendo de maneira ilícita, e eles são os maiores responsáveis pelos desigrejados, pelas pessoas que, quando nós evangelizamos, dizemos para ser crente, Deus me livre, porque eles olham para a igreja que diz ter Deus e vivem como se Deus não existissem. Eles são os maiores fabricadores de ateus no mundo, porque é melhor ser um ateu declarado do que ser um cristão fraudulento, ganancioso, avarento, ou pelo menos ter o nome de cristão, né? Porque a gente não pode nem chamar essa pessoa de cristão, nomear essa pessoa de cristão. Embora eu esteja usando aqui o termo pastores manipuladores, eu estou usando para que você tenha em mente de quem eu estou falando, mas na verdade não posso considerar uma pessoa dessa um verdadeiro pastor, não posso considerar uma pessoa dessa um verdadeiro crente, por causa da sua atitude ilícita de possuir. Lembra-se que até o túmulo de Jesus, irmão, foi emprestado. Né? Aí você olha para Pedro, para os apóstolos, para Paulo. Irmão, Paulo sentiu frio, precisou que trouxesse a capa antiga que ele tinha. Lá, não sei não tinha dinheiro para comprar lá não. Ele poderia tirar um dinheirinho e comprar uma capa, não é? Mas ele pediu para que viesse lá não sei de onde. Sabe quais eram os maiores hotéis de Paulo? Ele pregava de dia, era preso de noite, dormia na prisão. Aí Deus libertava, de madrugada estava livre. Esses homens viveram dessa maneira. Mas hoje a gente vê pessoas que estão cada dia mais usufruindo daquilo que é da igreja, enriquecendo de maneira ilícita. Nós temos hoje líderes que são verdadeiros mercenários, roubadores, ladrões. Nós temos pessoas hoje, irmãos, que infelizmente eles abrem igreja como abrem uma franquia. Se der dinheiro, deixa aberta, se não der, fecha. Nós temos igrejas hoje que são empresas, porque o pai tem a igreja e quando ele morre passa para o filho para o neto, e é de geração em geração, é daquela família. É uma igreja particular da família, é uma empresa familiar. Nós estamos vivendo isso, e eu não estou falando algo estranho aqui não. Os irmãos sabem que eu estou falando isso aqui, é uma verdade.
É uma verdade. É uma verdade. Nós vivemos, infelizmente, os últimos dias vivemos isso. E a gente vê então muitos pastores e pregadores deixando a simplicidade do evangelho para serem colocados então na lista de homens mais ricos do mundo. Não são mais pregadores do evangelho, são astros do evangelho. São artistas do evangelho. E a gente vê então eles explorarem seus liderados enquanto vivem na ostentação. Irmãos, há líderes vivendo, ostentando o que tem, e há membros na igreja passando fome, há membros na igreja passando necessidade, há líderes andando para cima e para baixo nos seus carros importados, andando às vezes de jatinho, de carro particulares importados, enquanto missionários às vezes passam fome no campo missionário. Aí chega na igreja com a cara de miserável, né? Nos ajude para enviar uma oferta missionária. E a gente tem pessoas aqui no Pernambuco, tem pessoas aqui no Brasil que nunca foram evangelizadas. É uma sede de enviar missionário lá para o exterior. Nada contra, eu penso que é importante enviar missionário para o interior. Mas por que a gente não evangeliza aqui? Tem tribos de índios que não foram evangelizadas ainda. Por que ninguém manda missionário para lá? Sabe por que não manda? Índio não tem dinheiro. Vai ganhar o quê? Uma macaxeira de oferta? Uma batata de oferta? Aí faz culto missionário na igreja. Irmãos, eu vou falar dos caminhos que eu já passei. 90% do que é feito não é enviado para missões. Não é enviado. Fica tudo interno, gasto com qualquer outra coisa, menos comissões. Menos comissões. Infelizmente a gente vê essas coisas acontecerem. A gente vê membros passando necessidade, passando dificuldades, e pessoas ostentando com os dízimos e oferta da igreja. Pessoas vivendo em casa. Eu vi recentemente um pastor, né? Eu acho que gravaram ele. Não, ele quem faz, ele faz a filmagem. Ele entrando no seu carro de luxo. Um carro, irmãos, eu não sei nem que nome era aquele. Eu não conheço de carro. Eu não sei nem que nome de carro era aquele. Ele entrando num carro de luxo que tinha tudo. Parecia uma pequenininho, mas uma mansão de tudo que tinha de chique dentro. Mas esse mesmo pastor vai para a televisão e fica lá chorando. A gente está passando por dificuldade, irmão. Vendo o carro abençoado. O teu carro dá para pagar tanta coisa que tu nem imagina. Porque aquele carro não é de passeio, não é para atender necessidade. Aquele carro é um carro de luxo, importado para ficar na garagem e para ostentar. Irmãos, a gente sabe que existem líderes que vivem em ostentação enquanto exploram os seus obreiros. Há obreiros, irmãos, que vai tirar escalas longínquas com o seu custo, com o seu deslocamento, com gastos pessoais. E quando se pede ou se cobra a assistência para se chegar, sabe o que aqui diz? A gente não tem condições. Não tem condições, mas vai olhar as fotos no Sal e Brasa. Toda noite no Sal e Brasa. Você chega de graça? Aí você vai olhar lá no Boi Brasa, né? Fazendo propaganda aqui. Tá lá as fotos, lá no Boi Brasa. Aí não tem condições de pagar a passagem do obreiro que vai tirar a escala, mas tem dinheiro para pagar para 10, 15 pessoas comendo Sal e Brasa. Eu fui pregar recentemente numa igreja, irmãos, aí eu preguei, no final o pastor me levou para um restaurante, um prato mais barato, eu pedi o mais barato que tinha, R$130. Agora imagine para 10 pessoas que ela levou. Eu não estou fazendo uma crítica à pessoa que faz isso, mas eu não posso fazer isso e dentro da minha igreja tem um irmão vindo para a igreja, não é? Dizendo, pastor, eu não posso ir para a igreja no domingo não, porque eu só tenho a sandália havaiana. Pastor, eu não posso ir para a igreja no domingo de noite não, porque o senhor sabe que eu só tenho aquele paletó, só tenho aquela roupa, né? E eu estou indo de 15 dias para não ficar tão mal na fita. Eu sei que isso não deve impedir os irmãos de vir à igreja, não deve impedir você de vir adorar, mas tem pessoas que ficam ressentidas. E a gente vê então pessoas ostentando com o quê? Com aquilo que é da igreja, usando relógios de ouro, carros importados, ternos importados. Com o quê?
Aí é fácil cobrar do irmão, né, que vem de bicicleta a 5 quilômetros da igreja para um ciclo de oração de meio-dia de bicicleta. Imagina, de bicicleta, cobra, tem que vir de paletó, viu? Se não vier de paletó, disciplina. Aí o obreiro sai de casa, pingo de meio-dia, com a esposa no bagageiro, de paletó, gravata, né? É fácil cobrar para o irmão que venha de paletó desse jeito. Ele vem no ar-condicionado de paletó, né? O irmão chega aqui cheirando a CC, a gambá, a gambu, né? Aí ele chega aqui, ó, dentro do carrinho dele, chique. É fácil cobrar desse jeito. É fácil. Mas infelizmente é isso que acontece, irmãos. Pessoas que vivem no luxo, seus apartamentos luxuosos. E não é só um não, viu? É um em cada praia. É um em cada praia. É um em cada bairro famosos. Enquanto obreiros mora lá na favela, mas cobra do obreiro como se, né? Então veja, irmãos, a gente está vivendo esses dias, infelizmente, por isso que algumas pessoas repudiam o evangelho. Mas isso não é evangelho. Eu não posso chamar essas pessoas de pastores, porque infelizmente eles estão errando e errando feio. Haverá cobrança de Deus, haverá então uma cobrança do Senhor. E detalhe, eu sei que eu estou falando isso aqui, mas está dizendo lá, está tocando no ungido do Senhor. Que ungido que nada, porque eles são intocáveis. Eu sou ungido do Senhor, né? Eu sou ungido de Deus. Não toque no ungido, toca no ungido para tu ver. Mas irmãos, todos nós somos ungidos. Você é ungido, eu sou ungido, a igreja é ungida. Mas existe sim líderes que estão enriquecendo de maneira ilícita, pessoas que estão explorando seus liderados enquanto vivem na ostentação. Irmãos, a gente deve sim ter respeito com os pastores, com os líderes da igreja, e é bíblico. A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 13, verso de número 7, que nós devemos obedecer aos nossos guias espirituais. Devemos obedecer sem sombra de dúvida, mas a igreja não pode colocar seus líderes espirituais num pedestal intocável, onde ninguém possa exortá-lo, onde ninguém possa se aproximar dele e, se perceber um erro, chamá-lo a atenção. Não pode estar num pedestal intocável, debaixo da capa de ungido. Não pode, de maneira nenhuma. A igreja deve tratar seus líderes com respeito, com certeza, mas não podemos tratar os nossos pastores, nossos líderes, como se eles fossem astros de cinema, como se eles fossem então artistas. Não. E detalhe, viu? Geralmente quando você vê esses tipos de pastores, eles não gostam da multidão, ele gosta dos aplausos da multidão. Ele não gosta da ovelha, ele gosta da lã da ovelha. Ele não gosta da companhia da ovelha, ele gosta de usufruir daquilo que a igreja pode dar para ele. Ele não serve à igreja, ele quer que a igreja lhe sirva. Eles não querem o bem da igreja, ele quer os bens da igreja. Infelizmente é assim que a gente vê. É isso que a gente presencia. Porque eles amam os aplausos dos homens, mas não querem o espinho da obra. Não querem sofrer e chorar com os que choram. Não querem. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos um segundo desvio acerca do dízimos e ofertas. Nós vemos hoje líderes que pagam pessoas, que pegam pessoas nas armadilhas do medo, nas armadilhas da culpa e nas armadilhas da ganância. Nós temos líderes que pegam o crente no medo, viu? Olha, o camarada, se não for pego no medo, ele é pego na culpa. Se ele não for pego na culpa, ele é pego na ganância. Ele joga uma rede que, se ele não pegar você não pegar você na primeira, pega na segunda. Se não pegar na segunda, pega na terceira. Pode ver que eles trabalham exatamente isso. Ele trabalha nas pessoas o medo. Eles pregam para a igreja o medo constante. Você anda sempre com medo
com medo disso, com medo daquilo, com medo disso, com medo daquilo, porque eles pregam constantemente a questão do medo, desafiando os irmãos a darem ofertas exorbitantes. Caso não deem, eles vão ter que lidar com a ira de Deus, com o devorador, com o devastador. Aí os irmãos saem da igreja com medo: meu Deus, se eu não der tudo, o devorador vai passar lá em casa. Mas se você chegar a entender que não há devorador, que não há esse negócio de você vai ser amaldiçoado. Olha, eu fiz uma campanha aqui, se você não der tanto, você vai ser amaldiçoado. Quando você entende que toda maldição sobre a sua vida já foi lançada na cruz do Calvário, aí ele tenta lançar para você uma outra rede. Qual é, pastor? Ele vai lançar sobre você a culpa. Porque no medo, sabe o que é que ele faz no medo? Aí você tem em casa uma pessoa doente, né? Uma pessoa que morre, mas não morre, com um câncer terminal, por exemplo, ou uma enfermidade sem cura, né? E ele está lá, morre, mas não morre, e você, desesperado, já levou ao médico, já foi para um lado, já foi para o outro, e não achou uma maneira de restaurar a saúde daquela pessoa, daquele parente querido. Imagine que seja um familiar próximo seu, um pai, uma mãe, um filho, e você então está inquieto, querendo restaurar a saúde daquela família, já orou, já fez de tudo. Aí você liga a rádio, aí está lá o pregador dizendo, né? Olhe, você precisa vir aqui na igreja, esse seu parente aí que está enfermo vai ser curado, tem que trazer aqui na igreja, traga na campanha aqui da igreja, traga aqui na campanha, porque esse teu parente vai ser curado. A campanha do toque, o toque da fé, traga para ele tocar pela fé. Aí você pensa: meu Deus, eu já tentei de tudo, vou levar ele para o toque, né? A campanha do toque. Aí você traz ele para a campanha do toque. Aí você toca no primeiro dia, no segundo dia, né? Nessa dia, né? Aí no sétimo nada resolveu. Aí você fica pensando: meu Deus, o que foi que houve? Aí o pastor geralmente te chama no final, ou já vai apresentar uma outra campanha, ou no final ele lança desafio: se hoje é o último dia da campanha, se você não receber sua vitória, é porque você precisa fazer um sacrifício maior. Qual é o sacrifício, pastor? Você precisa dar uma oferta bem gorda. Quanto vale a cura do seu filho? Quanto vale a cura da sua filha? Quanto vale para você ver seu filho bom, sua filha boa, seu esposo bom? Quanto vale a cura do seu filho? É R$10? Não, né? Então dê o melhor que você pode dar. Aí ele vai com aquele discurso, você fica todo se tremendo, né? É isso mesmo, pastor, é isso mesmo. Aí você dá a maior oferta. Você dá a maior oferta. Ou imagine que você resolva não dar, porque você entendeu que saiu, o pastor está me lançando medo, se não me der, se não der, tá lançando. Você não dá, mas se seu filho morre 3 dias depois, o que é que você pensa? O que é que você pensa? Alguém ainda vai dar uma catucada em você, vai dizer assim: não der essa oferta, tá vendo? Aí pegou você agora pela culpa. Você começa a se sentir culpado, você não dorme mais, você fica aflito. Você pensa agora em dar até tudo que você tem para tentar compensar aquilo. Aí você vai lá na igreja e passa a casa para a igreja, se sentindo tão culpado que está, você passa a casa. E se você não for pego pela culpa, você vai ser pego pela ganância, porque é comum hoje você entrar na igreja, né, e você tem que ser próspero. Quem crê que não vai ser mais cauda, você será cabeça. Você vai triunfar. Você deixará de ser o verme do carrapato. Você vai ser agora a estrela. Você vai ser agora o rei. Você agora vai para a mesa, não é? Você vai para a mesa. Deus tem mesa para você. Você agora vai ter que usar a coroa real. Você então, aí começa a exaltar, 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 e você vai ser abençoado até o tutano. Aí quem crê levanta a mão de que nunca mais você vai passar pela prova. E tem crente que levanta a mão, crê, não é? Agora me diga uma coisa: Deus promete para a gente que nunca mais a gente passa pela prova. Ele nos tira para nunca mais passar. Deixe de ser cauda que você vai ser cabeça, não é? É a palavra que dá. Aí, meu irmão, o camarada que entra na igreja pensando em sair,
de pobre para rico, ele pensa: pronto, eu vou ficar agora, eu estou no lugar certo. Eu estou cansado naquela empresa ser caldo, eu tenho que ser chefe. E tem uns que até trabalham para isso, que é queimar o chefe para poder brilhar no lugar do chefe. Aí começa a fazer briga na empresa e termina desempregado. Aí você vê, irmãos, que vai pegar alguns pela rede da ganância. É muito frequente você ver as pessoas entrarem na igreja por uma campanha e já saírem arrastado por outra. Por quê? Na ânsia de enriquecer, na ânsia de prosperar. Eu vi o tema de uma campanha recente, né? Nas redes sociais aí, eu vi o irmão colocando assim: a campanha para ser o homem mais rico do mundo. Campanha como ser o homem mais rico do mundo. E o objetivo era financeiro. Eu fui ver os detalhes, que era vários dias, os 7 dias, ele botou vários temas. Aí tinha lá vários temas sobre como ser o homem mais rico do mundo. Aí as pessoas que querem enriquecer, querem prosperar, querem alavancar a sua empresa, querem enriquecer, eles vão para um culto como esse, para uma abordagem como essa, onde o sucesso e o enriquecimento está sendo pregado constantemente. Ele abraça essa ideia e ele vem. E aí a gente vê que alguns líderes vão usar a armadilha da culpa, do medo e da ganância para visgar alguns irmãos na igreja, para ofertarem, para contribuírem, para serem dizimistas. Em terceiro lugar, irmãos, a gente vê também ser pregado muito nas igrejas, né? E a gente deve combater isso. A gente vê as pessoas fazendo barganha com Deus. Irmãos, a gente escuta uma rádio, um canal de TV, a gente vê um programa fazendo barganha o tempo todo. O que é barganha, pastor? A barganha é você dar algo esperando algo em troca. É você então querer oferecer algo com objetivo e motivações e ter algo em troca. Você dá isso a Deus para receber isso de Deus. Isso é barganha. E a gente vê isso constantemente. Faça um carnê no nome do seu filho. Aí você faz o carnê no nome do filho. Você pagou para abençoar o filho. E isso é barganha. E você começa a entrar nesse caminho da barganha, na ideia de que quanto mais você dá, mais você ganha. Não é assim? Quem aqui quer ganhar 100 vezes mais do que o que você ganha? Dê um salário completo à igreja. Olha que discurso, o camarada que está ávido por ganhar 100 vezes mais, né? A ganância de querer ter mais, ele cai no discurso então de que quanto mais ele dá, mais ele ganha. E aí o pregador começa a tornar a pregação um mercado, não é uma feira, onde ele oferece mercadoria para a igreja. E ele começa a oferecer todo tipo de mercadoria para tentar visgar aqueles que querem de alguma forma granjear algo. E a maneira de se granjear algo, ou granjear aquilo que você quer, é ofertando. Pode ver que a ênfase nessa igreja não é se você orar, Deus dá, se você buscar, Deus dá, se você se humilhar, Deus dá, se você for perseverante, Deus dá. Não, lá é se você ofertar, Deus dá. Você tem que ofertar. Então começa uma pregação mercantológica, né? Uma pregação onde vai ser um mercado, onde você vai ter que estar sempre comprando algo. E aí começa a quebrar a verdadeira vocação que Deus nos deu, que é de ser um adorador por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus Ele é em sua essência. E aí a gente começa agora a tributar a Deus louvores, não por quem Deus é, mas porque nós queremos ganhar algo de Deus. E aí nesse negócio a igreja, né, o evangelho, a pregação se torna algo lucrativo, dá dinheiro. As pessoas começam então a olhar para o evangelho como algo lucrativo. E aí a mensagem passa a ser um verdadeiro truque para pegar algumas pessoas na armadilha da ganância também. E aí a mensagem passa a ser uma mensagem triunfalista. Ela então destrói a adoração do crente, porque você perde o propósito da sua adoração. E aí essas igrejas começam então a vender milagres. Como eu falei para os irmãos, começa a vender curas, a vender empregos,
a vender bênção. Se você ofertar pelo trabalho, Deus vai abrir a porta. Se você ofertar pela cura, Deus vai te dar a cura. Se você ofertar pelo milagre, Deus vai te dar o milagre. Então as pessoas começam a ofertar para comprar o milagre, e compram o milagre parcelado em 6 meses, 1 ano, né? Só a graça, né, irmãos? Parcela o milagre em 6 vezes, vai pagando. Eu vi um pastor, inclusive, dizendo assim: irmãos, se você der o seu dízimo do ano inteiro, a gente dá um desconto. Dá uma porcentagem, né? Dá um desconto, irmãos. Veja mesmo, que coisa, não é? Tudo isso, irmãos, na igreja. Ou pelo menos dizem que é a igreja, não é? Dizem que é a igreja. Então a gente vê de tudo, irmãos. E aí as pessoas começam a ludibriar, enganar, torcer, justamente para arrecadar valores financeiros. Eu não estou dizendo com isso que o princípio bíblico da semeadura não seja verdadeiro. É verdadeiro. Quando você semeia, a Bíblia diz claramente que quanto mais você semeia, mais você colhe. Mas observem que quando falamos de oferta, de dízimo, você não está devolvendo para Deus para ter mais. Não. Você semeia e deixa que Deus te abençoe. Você não dá na intenção de ter mais. Embora a Bíblia diga que o generoso prosperará, eu poderia citar aqui várias referências para os irmãos. A palavra de Deus fala, né, que a alma generosa prosperará, lá em Provérbios capítulo 11, 25. No 19, 17 diz que quem se compadece do pobre ao Senhor empreste, o Senhor lhe paga em benefício. Ou seja, a Bíblia dá vários textos de que quem abençoa é abençoado. Mas você não pode fazer isso com a motivação de receber em troco, de receber bênção. Você tem que dar a Deus, devolver para Deus, porque você ama o Senhor, porque você quer ver o reino sendo propagado, porque você quer ver o reino crescendo, e não porque você quer ter mais. Não é porque você quer ser mais abençoado. Veja que coisa ilógica. Deus pega, lhe dá R$1.000 de salário, aí você sabe que dízimo é 10%, você devolve 100 para o Senhor. Aí quando devolve, na hora que você vem entregar para o Senhor os 10% daquilo que Deus lhe deu 1.000, você vai trazer 10. Aí você dá a Deus assim, dizendo: Deus, eu estou te dando 100 por 1.000, viu? Olha para quem de sala e diga assim: larga de ser besta. Eu estou mandando os irmãos dizer isso, mas eu sei que vocês não fazem isso, não é? Mas tem gente que faz, irmãos. Faz isso. Você devolve para Deus 100 de 1.000 que Deus te deu, ainda vai dizer para Deus que quer 100 vezes tanto. Cuidado não, para Deus não cortar o 1.000 que te deu, não, né? Fecha a porta, deixa 0. Porque nós não temos nada, irmão, se não for Deus quem nos dá. Aleluia. Nós temos também, irmãos, uma falta de transparência em algumas igrejas. Uma vez uma irmã foi cobrar do pastor porque estava faltando material na igreja. Disse assim: pastor, o senhor poderia comprar água para a igreja? Não, estou esperando o irmão fulano doar. A irmã falou assim: mas pastor, não entrou o dízimo esse mês para comprar água, né? Ele fez assim: irmã, só está querendo se intrometer na administração da igreja? O seu dever aqui na igreja é ofertar, e o meu dever é administrar. Fique você no seu lugar e eu no meu. Isso não é transparência, irmãos. Isso não é transparência. Dízimos e oferta na igreja precisa ser transparente. É importante que a igreja saiba quanto entrou, quanto saiu, em que foi gasto. É importante que você saiba disso. É importante que você tenha conhecimento disso. Mas pastor, eu oferto e deixo na mão. Não, você oferta para Deus, mas é preciso acompanhar a administração daquilo que você está contribuindo na igreja. E a gente vê que não há transparência, porque muitos líderes fazem da igreja a sua empresa. E é por causa disso que ganhou uma frase, né? Uma frase assaz, maldosa, né? Que algumas pessoas dizem assim: pequenas igrejas e grandes negócios. Por que dizem isso? Por causa dessa falta de transparência. O dono da empresa precisa passar uma transparência para os funcionários,
Quem é que já trabalhou numa empresa que o patrão chegava e diz assim: olha, esse mês entrou X, saiu X, e fizemos isso, e fizemos, dá todo o detalhamento para os funcionários daquilo que entrou e saiu. Pode ser que tenha, mas é muito difícil, porque é um particular dele. Mas a igreja, irmãos, não podem ter a falta de transparência com o dinheiro arrecadado da igreja. Não pode de maneira nenhuma. Infelizmente, muitos líderes usam dízimos e ofertas para a sua autopromoção. Eles usam dízimos e ofertas para seus projetos pessoais. Há pastores, irmãos, que tudo que entra na igreja é dele e da família dele. Eu até já sempre fiz aqui para os irmãos que tudo que entra, porque uma vez a irmã me abordou e falou assim: pastor, tudo que entra na igreja, o que fica é do senhor, né? Eu disse: não. O que foi acertado comigo pelos obreiros foi o salário pastoral. Eu administro o meu salário, não o que entra na igreja. O que entra na igreja é administrado pela igreja. Eu administro o meu salário pago pela igreja, diferente. Mas tudo que entrar é do pastor da igreja, da família do pastor. Como assim? Tudo que entrar pertence ao pastor? Como assim? É a empresa do pastor? É uma igreja que é uma empresa pastoral, é uma empresa gospel. Como é isso aí? Não pode, irmãos. Infelizmente, muitos pastores fazem da igreja um projeto particular. Muitas pessoas fundam a igreja como se fosse empresa. Todo o dinheiro que entra na igreja pertence então ao pastor, né? Não vai para os cofres da igreja, mas vai para a conta pastoral. E não pode ser assim. Não pode ser do pastor. Pastor deve ser pago a ele aquilo que foi acertado com os obreiros da igreja, ou a membresia da igreja. Não há, irmãos, uma clara distinção às vezes naquilo que é do pastor e daquilo que é da igreja, porque às vezes você vai olhar os patrimônios, toda a igreja está tudo no nome do pastor. Não há distinção, não há uma clara distinção. O carro está no nome da igreja, mas está no nome do pastor. A igreja está no nome do pastor. Aí tudo no nome do pastor, como se a igreja fosse uma empresa particular do pastor. E observem que isso deixa a desejar, né? Não fica algo transparente, é prejudicial à igreja e para o testemunho. Nós devemos, irmãos, fugir da aparência do mal, principalmente quando o assunto é dinheiro. Fuja, porque dinheiro é perigoso demais. Então, há pastores que acumulam inclusive riquezas que não são declaradas. Como é que pode um pastor que tem um salário X, irmãos, ter um patrimônio que é 100 vezes mais do que o seu salário? Como pode? E não declara isso, não tem isso de maneira clara para a igreja. Há pastores, irmãos, que eles têm grandes patrimônios, têm carros de luxos, têm iates, tem pastores que têm jatinhos pessoais. Como é que pode? Um pastor tem um jatinho pessoal, a não ser que seja comprado com o seu salário, mas não com o patrimônio da igreja. E se foi comprado com o patrimônio da igreja, tem que ser de quem? Da igreja. Os irmãos compreendem? Diga amém. Uma vez um pastor, ele foi pregar em Goiânia, muito conhecido por certo, né? Ele foi pregar em Goiânia, e na cruzada evangelística ele disse assim: meus irmãos, eu estou pensando em parar de pregar. Veja que arrogância. Eu estou pensando em parar de pregar. E os irmãos ficaram assim: por que parar de pregar? Aí ele começou a dizer: eu tenho tanta agenda, já ganhei tanto dinheiro pregando, que eu estou pensando em parar de pregar. O que eu tenho dá para mim, para meus filhos e para os meus netos, sem mexer uma palha. Só em casa eu tenho mais de 20 carros importados. Geralmente um carro importado é 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões. Ele disse que tinha mais de 20 carros importados na garagem. Agora, como foi que ele construiu esse patrimônio, irmãos? Como foi que ele construiu esse patrimônio? Aí há 10 anos atrás o cara era mendigo. 10 anos depois o cara tem um patrimônio desse tamanho. Como? É por isso que algumas pessoas estão olhando de fora e dizendo assim: ah, rapaz, quer ficar rico tem que ser crente, pastor.
Pastor é rico, aí quer ir para a igreja, faz curso teológico, prepara-se, vem para a igreja, porque ele viu essa possibilidade de ganhar a vida na igreja. Aí abre igreja, ele faz o curso pastoral, que tem aí pessoas vendendo curso pastoral a toda hora, a todo instante. Eu mesmo recebo direto, pessoas mandando recado para mim. Não sei quem me pegou meu número, mas fica mandando. Quer fazer o curso pastoral? Damos o seu diploma e a sua carteirinha pastoral com consagração, feita por pastores renomados do Brasil. E cita a lista de pastores envolvidos. É brincadeira um negócio desse? Já imaginou? É o que as pessoas fazem. Abra uma igreja que eu quero ser o teu tesoureiro. Por que falam isso, irmãos? Porque criou-se essa ideia errada por causa daquilo que Paulo chama de falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, por causa de pessoas gananciosas, avarentas na igreja. Criou-se então essa imagem, essa ideia, justamente por causa disso. Meus irmãos, ainda em quinto lugar, nós vemos também o falso ensino da teologia da prosperidade dentro da igreja. A pregação verdadeira, elas foram varridas do altar, foram varridas da igreja. Quase ninguém fala mais daquilo que a Bíblia fala no altar da igreja. As pessoas estão tirando a mensagem cristocêntrica, teocêntrica, cristocêntrica, Cristo no centro, teocêntrica, Deus no centro, e estão colocando a teologia antropocêntrica, o homem no centro, onde só se fala de prosperidade do começo ao fim, de domingo a domingo, de ano a ano, o tempo todo é falando de prosperidade. A pregação gira em torno de prosperidade, o louvor em torno da prosperidade, o hino em torno da prosperidade, a oração em torno da prosperidade. Entra um e sobe outro falando somente de prosperidade. Infelizmente é isso que a gente tem visto hoje ser pregado em muitas igrejas. A salvação não tem mais importância. Eu já contei aqui para os irmãos o testemunho de que eu vi isso acontecer, de que o pastor estava chamando por fila pessoas para dar testemunho, e o primeiro chegou e disse: pastor, eu estou na igreja há um ano e Deus me deu um carro. Amém, glória a Deus, que bênção, Deus deu um carro para o irmão. Aí daqui a pouco veio outro: pastor, eu estou na igreja há menos de um ano, a minha empresa saiu do 0 para 100, para estar uma bênção. Pastor, glória a Deus, irmãos, olha a bênção que Deus deu para o irmão. Aí vinha outro dar o testemunho de outra bênção, e o pastor, glória a Deus. Daqui a pouco veio outro irmão e disse: pastor, eu quero testemunhar que este ano eu senti a presença de Deus, eu tive um encontro pessoal com Deus, a minha vida foi transformada e eu sou uma nova criatura. Aí quando o irmão terminou, ele falou assim: conta a bênção, irmão. Não, pastor, a bênção foi que eu fui salvo. Não, conta a bênção, conta a bênção. Eu fui salvo, pastor. Não, outro, esse irmão não tem bênção para contar, não. Infelizmente, irmãos, a salvação não tem mais valor. A gente mede o valor de uma igreja pela riqueza que ela possui e não pelas vidas que são transformadas nela. Infelizmente a gente está vendo uma ênfase muito grande à teologia da prosperidade em nossos dias. Pastores inclusive renomados, que outrora era contra a teologia da prosperidade, hoje abraçam com a maior naturalidade. A teologia da prosperidade prega um paraíso terreno, irmãos. Prega que os homens vão ser ricos aqui, vão prosperar aqui, vão ter tudo aqui, vão ser cabeça aqui, e fala somente daqui, e por fim ficará aqui. Porque o reino, o mundo, tudo dele é construído aqui. Infelizmente a gente vê isso acontecer. Vale destacar, irmãos, que os profetas de Deus, os homens de Deus que eu já falei aqui para os irmãos, a maioria deles eram homens pobres, simples. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Paulo, um homem que sobrevivia fazendo tendas, recusou algumas ofertas porque alguns irmãos eram maldosos ao ofertar, e outros obreiros que passaram deixaram um péssimo histórico. Embora Paulo entendesse que o obreiro é digno de viver da obra, viver do trabalho, ele se ausentou disso por causa da língua de alguns.
porque ele sabia que essas coisas às vezes era prejudicial à igreja. A gente olha para os apóstolos, irmãos, para os discípulos de Cristo, para grandes homens de Deus da Bíblia, eles eram pessoas simples, homens pobres. O próprio Pedro, quando foi abordado na porta da igreja por um mendigo, ele disse: eu não tenho prata, também não tenho ouro para te dar. Mas ele tinha algo muito mais importante do que prata e ouro. Pedro disse: levanta-te em nome de Jesus Cristo Nazareno e anda. Deus precisa levantar, ou nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para sermos usados como instrumentos poderosos em suas mãos, que nós possamos olhar para a prosperidade da igreja não pelos grandes recursos que ela conquista, ou pelo tamanho do prédio que ela tem, ou pelas cadeiras acolchoadas que ela usa, ou pelos os aparelhos de som acústico que ela tem, pelos ar-condicionado que ela tem, mas que a gente possa olhar para a igreja como a igreja que, embora possa ter tudo isso, ela tenha poder de Deus para atender o mais vil pecador. Aleluia. Meus irmãos, nós vemos também hoje o desengavetamento de algumas práticas, antigas, com uma indulgência, com uma nova roupagem. O que é indulgência, pastor? A indulgência era um período da história da igreja onde as pessoas compravam um terreno no céu para um parente que morreu. As pessoas compravam uma cura ao comprar uma imagem de um santo. As pessoas compravam uma lasca da cruz de Cristo. Disseram que no período da indulgência vendeu tanta lasca da cruz de Cristo, dava para construir a arca de Noé. Eita cruz grande, viu? Venderam, tirava de pedacinho em pedacinho e vendia. Isso é indulgência. Hoje ela vem com outra roupagem, como eu já falei para os irmãos. As pessoas compram óleo ungido, lenço ungido, calça ungida, vassoura ungida, móveis ungidos, rosa ungida, compram um monte de coisas ungidas. É a indulgência com outra roupagem. Lenço ungido, tijolo ungido, colher de pedreiro ungida, tem de tudo ungido hoje, de tudo. Eu vi um pastor vendendo uva, irmão, no altar. Ele disse R$100 por essa. Ele botou lá um monte de uva e disse R$100 por cada uva. Você vai comprar essa uva, vai comer a uva e vai pegar o caroço da uva. E o caroço da uva você vai jogar naquilo que você quer para você. E alguns serão bem abençoados, porque vai ter uva que vai ter 3, 4 caroços. Você joga cada caroço em um lugar diferente. Aí você vai jogar o caroço da uva na casa que você quer, a casa vai ser sua, você crê? Você joga no carro que você quer, o carro vai ser seu, você crê? Você joga o caroço da uva na mulher que você quer casar, a mulher será tua, você crê? Assim, irmãos. E pasmos, irmão, a fila foi grande. Isso eu vi na filmagem. A fila foi grande, ele passou horas entregando uva. Teve uma hora que ele cansou e disse assim: obreiros, me ajudem a distribuir uva. Porque a prática da indulgência, voltando, irmãos, não há nada que você precise que Deus não te deu na cruz do Calvário. Romanos vai dizer para a gente: se Ele nos deu o seu Filho, que a gente pode dizer assim, é o melhor de Deus. Ele deu o seu Filho por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Porventura Ele não nos dará junto com Cristo todas as coisas? Você pode alcançar em Deus todas as coisas na cruz de Cristo. Você não precisa, não é seu mérito, não é seu esforço, é na cruz. Toda vez que alguém diz assim: venha fazer a campanha para ser abençoado, lembre-se de Efésios 1, versículo 3, que nós já somos abençoados nas regiões celestiais. Você já é abençoado. Não há nenhuma bênção maior que Deus possa te dar do que a que Ele já te deu na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário todas as outras bênçãos nos acompanham, irmãos. É fichinha. Então nós não podemos nos inclinar para as práticas das indulgências. Infelizmente a gente vê as indulgências sendo voltadas aí com uma nova roupagem.
pessoas que estão vendendo objetos consagrados, pessoas que estão vendendo óleos, e você não precisa ir muito longe não, ligar um canal de TV, você vê pessoas vendendo coisa ali, vendendo coisa aqui, ó, água de Jerusalém, quem quer comprar? O cajado, tem agora até o cajado ungido, né? Eu vi um irmão que ele colocou a porta, irmão, ele colocou uma porta na igreja, e cada um que passava deixava 100, passava debaixo da porta para ser abençoada. Irmãos, faz campanhas de indulgências. Pegou o martelo batendo nas irmãos, o caso é sério, irmãos. Deixa eu apressar para a gente encerrar, né? Mas olha, o caso é sério. Então, as pessoas vendendo coisas mais bizarras, né? Fazendo campanhas bizarras. Olha, tem campanha, né? Pega aquela história de Jacó com a escada, né? A campanha da escada de Jacó. Suba os degraus da sua vitória. Jacó não subiu na escada não, irmão. Quem subiu foi o anjo. Certo. Certo, misericórdia. Ah, meu Deus do céu. Não está saindo para os irmãos aqui na live? Deixa eu traduzir aqui, né? A irmã está falando aqui que comprou um martelo ungido, não foi? E o pastor disse: bate no teu esposo. Bateu no esposo, o esposo ficou pior do que estava, irmão. Você imaginou? E cuidado, porque se o esposo acorda vendo ela com o martelo na mão, diz: vai me matar. Aí pensa na confusão, entendeu? Vem na hora, aconteceu uma tragédia, né? Um galo na testa, amanhecer com um galo na testa, né? Então, meus irmãos, a gente vê todos os tipos de campanha. Eu vi uma campanha com o nome A Vitória contra a Destruição, A Escada do Sucesso, 7 segredos para o homem ficar mais rico, o homem mais rico do mundo, a transformação da cultura de homem cauda para a cultura do homem cabeça. Veja que campanha. A campanha para o homem deixar a cultura de ser cauda para ser a cultura do cabeça. É muita coisa, irmãos. Há aí campanhas para arrecadações. Eu vi até uma campanha falando assim: é a campanha dos R$50, dando pela fé. Campanha dos R$50, dando pela fé. Olha aqui. Terminou em quanto? Em 10. Quando ele viu que não chegou o de 100, ele vou por menores. Não pegou a tartaruga, eu vou pegar a onça. Não peguei a onça, eu vou pegar o mico-leão, né? E foi descendo até... irmãos, isso infelizmente isso acontece, não é? E por fim, irmãos, para a gente concluir, nós vemos pessoas mercandejando o evangelho, vendendo o evangelho. E aqui eu queria dar uma palavra, né, para todos os obreiros locais, né, da igreja, para aqueles que me ouvem. Irmãos, se tem uma coisa horrível, é quando um pastor ou um cantor estipula preço para pregar. Quando ele estipula valor para pregar. Quando ele diz assim: eu só vou por tanto, eu só vou por X. Ele estabelece preço, ele está mercandejando a sua palavra, a pregação, o evangelho. Irmãos, pregadores e cantores que cobram cachês caríssimos para pregar, para cantar, infelizmente eles estão vivendo como se fossem astros, como se ele fosse estrela, como se ele fosse ícones, como se eles fossem atores. Eles estão acendendo holofotes para si mesmos, eles estão fazendo algo como se eles não conhecessem, é o que eu penso, pelo menos, que ele não conhece o evangelho da graça. De graças dessas, irmão, se eu prego uma mensagem que precisa ser paga para as pessoas verem, ouvirem ou acompanharem, eu não sou digno da mensagem que prego. Não sou digno da mensagem que prego. Infelizmente a gente vê obreiros sendo movidos pela ganâncias, e eles então mercandejam o evangelho, mercandejam a palavra. Eles cobram caríssimos para pregar. Há pastores de pregar 25 mil, 30 mil reais para pregar 1 hora, irmãos.
Já imaginou, irmãos? E se você não pagar, ele diz: não posso ir. Há pastores, quando você liga para ele para perguntar se ele tem agenda disponível, sabe o que é que ele faz? Ele dá uma lista de perguntas para você: tamanho da igreja, quantidade de pessoas que vai estar lá, a classe social da igreja. Ele faz um apanhado geral. No final ele diz assim, porque quando ele faz essa apanhada, ele faz uma triagem sua, porque ele já tem outra igreja que convidou. Aí ele olha para a sua cabe 100 pessoas, mas já tem outra lista de pessoas que convidou ele, que cabe quanto? Cabe 200, então ele cancela a sua. Ele só vai dependendo da o maior público que ligar do dia, ele confirma a agenda. Já imaginou, irmãos? Cantores que cobram para cantar, cobram para pregar. Irmãos, pregador que cobra para pregar, ele só prega aquilo que o pastor da igreja quer que ele pregue, porque ele está pagando. Se é para pregar 1 hora, é 1 hora. Se é 2, é 2. Se é 3, é 3. Porque ele prega aquilo que está sendo pago para ele. É por isso que alguns cantores vai e o pastor diz assim: você vai cantar aqui 20 hinos hoje. E ele canta 20 hinos num culto só, porque foi pago para fazer aquilo ali. Ele foi pago para cantar, para fazer a obra. E isso é prejudicial. Isso eu vou usar uma palavra pesada aqui, viu? O pregador e o cantor que cobra preços exorbitantes para pregar ou para cantar são prostitutos do evangelho, são prostitutos gospel, são pessoas que estão adulterando a verdade da palavra de Deus, são pregadores que estão mercandejando o evangelho, pregadores e cantores que cobram valores exorbitantes, são mercadores da fé, eles estão vendendo, irmãos. Agora, pior do que um pregador que cobra é a igreja que paga, porque eles só cobram porque tem alguém que paga, eles só cobram porque tem alguém que oferece para eles. Uma vez um pastor ligou para um outro pastor que pregar na igreja dele, e ele fez assim: pastor, vou com muita alegria, vai ser uma bênção, estou disponível para ir cooperar com vocês. Agora só tem um detalhe: eu preciso que o senhor reserve para mim um carro de luxo para ficar à minha disposição quando eu chegar. Eu gostaria que o senhor pagasse a minha passagem de avião de primeira linha. Eu gostaria que o senhor me separasse um hotel 5 estrelas para eu ficar. Eu gostaria que o senhor fizesse isso, e dê uma lista e me depositasse 10 mil reais antecipado. Aí o pastor do outro lado disse assim: pastor, estou encrencado com o senhor, porque na minha igreja nós não temos 10 mil reais para lhe pagar. Nós não temos na minha cidade um hotel 5 estrelas para lhe hospedar. Nós não temos um carro de luxo para deixar à sua disposição. E eu já perdi o desejo de lhe convidar, pastor. Perdi o desejo de lhe convidar, porque infelizmente há quem infelizmente mercandeja o evangelho, né? Eu vou encerrar, as horas já se foram. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que cantores e pregadores, inclusive aqueles que vivem disso, não sejam auxiliados com a sua vinda, a sua estadia, a sua volta, que eles sejam bem assistidos, que o pastor da igreja de livre e espontânea vontade seja generoso em ofertar e abençoar a vida do cantor, do pregador. Não tem nada de errado com isso. O problema é quando você diz: eu só vou se me pagar, eu só canto se for X. Eu não estou dizendo que o pastor não deve abençoar e dar melhores condições, porque a gente sabe que tem igrejas e pastores que também são miseráveis. Um pastor convidou um outro pastor, eu encerro com esse testemunho aqui, ele convidou um pastor para pregar na sua igreja, o pastor foi, o pastor não cobrou nada, o pastor foi, pegou, ele não tinha condição de pagar avião, pagou passagem de ônibus, o pastor passou 3 dias viajando e foi para o local, deixou a família, todo mundo, foi lá para pregar, chegou lá, pregou na igreja, e de noite, ele ia pregar 3 dias lá na igreja, então ele pregou a primeira noite, o pastor então levou ele para ser hospedado num quartinho que ele tem atrás da casa dele. Aí tudo bem, né? O pastor foi, se hospedou lá. Quando o pastor entrou no quartinho, foi tirando a roupa para se acomodar e deu uma dor de barriga no pastor. Aí ele disse: banheiro. Quando ele foi olhar, e tinha banheiro no quarto? Não tinha. Aí ele disse: vai se trocar urgente para procurar um banheiro. Quando ele olhou lá fora, ele disse: viu uma casinha lá do outro lado, disse: aquilo deve ser o banheiro. Quando ele foi abrir a porta, um Rottweiler, irmãos, um cachorro
né, estava solto no terreno. Ele disse: pronto, se eu passar, o cachorro me pega. Aí disse: tem um cachorro lá bravo lá, e bateu na porta atrás dele. Disse: pronto, e agora? Vou fazer aqui dentro do quarto. E amanhã eu resolvo, como é que eu faço? Ele pegou o tênis, jogou de um lado para o cachorro pegar e correu para o banheiro. Emburacou no banheiro. E ele tinha ligado para o pastor, que o pastor morava na frente, mas ele não conseguiu. O pastor desligou o telefone. Ele ligou, não conseguiu. Aí fez essa engenharia toda. Aí foi para o banheiro e ligou para a esposa: disse: amor, eu estou trancado dentro do banheiro, tem um cachorro do lado de fora e eu não consigo voltar para o quarto. A esposa disse assim: bem feito para você. Bem feito para você. E ele disse: pronto, e agora? Vou dormir no banheiro, né? Já imaginou? Porque tem pessoas que são miseráveis, não dá assistência necessária. Você bota alguém num quarto sem banheiro e ainda coloca um cachorro solto ao redor. Isso é segurança, é? Fique de pé, né, em nome de Jesus, né, meus irmãos? Me perdoem aí os 15 minutos que eu atropelei aí com os irmãos. Mas é preciso, irmãos, que a gente tenha cuidado, não é? Então esses são os primeiros desvios. Eu tinha mais coisas aqui, mas eu creio que foi suficiente para os irmãos entenderem que há muitas coisas erradas sendo feitas com os dízimos e ofertas e que precisa ser corrigido. Precisamos então com rigor refutar, rejeitar, não é? Não devemos aceitar tal coisa. Fuja, irmãos, fuja dessas pessoas, fuja desses tipos de pregações, desse tipo de cantores e pregadores que são gananciosos. Fuja dessas coisas.